3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Que tal alinhar os ponteiros da sua vida para estarmos ligados ao trono de Deus, para estarmos vivendo dentro de uma linha que o Senhor coloca como felicidade para nós? Será que na Bíblia nós encontramos essa palavra felicidade? Será que Deus quer a felicidade das famílias, das pessoas, dos casais, a sua felicidade? Claro que sim. Nós vamos ver que Deus fez tudo para sermos plenamente felizes, apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios. E no programa de hoje, vamos conversar sobre a felicidade de Isabel. Quem foi Isabel? Por que a Bíblia fala da sua felicidade? Em que consistia a felicidade de Isabel? Vamos ver o que podemos aprender com esta mulher? Então, deixe o seu coração aberto, pronto para Deus lhe falar, pronto para o Espírito Santo agir no seu coração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus ela é tão completa, ela é tão maravilhosa. Deus tem respostas e Deus nos ensina através de vidas. Eu posso dizer que a Bíblia é um livro de histórias. Ah, sim. E a nossa história está dentro do cronograma de Deus para toda a humanidade. A sua história, a minha história, fazem parte da história da igreja, da história da humanidade, nesse século, neste tempo em que nós vivemos. Que história estamos escrevendo? Que alegria, que felicidade podemos passar para a nossa geração, para a geração que vem, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Isabel? Olha quem é esta mulher. Em Lucas, capítulo 1, dos versos 24 a 25, nós lemos assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Quem é Isabel? Isabel era esposa de Zacarias, ambos da tribo de Levi, ambos servindo ao Senhor. Zacarias era sacerdote, tinha o seu turno, o turno para entrar no Santo dos Santos, o turno para entrar principalmente no lugar santo, porque o Santo dos Santos era só o sumo sacerdote. Ele não era sumo sacerdote, ele era sacerdote. Então, o turno para entrar no lugar santo era como? Fazer o quê? Ali tinha de se manter as lâmpadas acesas da menorá, tinha de se manter o pão fresco ali na mesa dos pães da proposição, trocados a cada sábado. Tinha de colocar incenso no altar de incenso que estava entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. O sacerdote deveria estar purificado, limpo, para entrar no lugar santo. E Zacarias entra e vai servir ao Senhor e vai levar incenso. E ele vê um anjo, o mesmo anjo que depois aparece a Maria, o anjo Gabriel, fala com ele e diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Isabel, tua mulher, vai conceber, vai ter um filho. E ele se assusta porque ele já está velho, sua esposa está velha, já passou o tempo da fertilidade. E ele diz: como vai ser isto? A minha esposa já está idosa, como assim? Ele tinha orado, ele tinha buscado, ele teria de crer. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós oramos e pedimos e quando a bênção está chegando, a gente, como assim? E fica assustado e não crê. Como assim? E o anjo disse: porque você não creu, você vai ficar mudo, não vai conseguir falar.
Você não vai conseguir se comunicar pela voz até que a criança nasça. E esse menino tem uma tarefa especial diante de Deus. Era João Batista. Então, Zacarias, mudo, sai lá do lugar santo, as pessoas, olha, um anjo falou com ele, aconteceu alguma coisa, ele não consegue falar. Ele chega em casa, ele não consegue falar com Isabel, mas ela concebe e ela está grávida. E o texto que eu li aqui, ela se ocultou por 5 meses. Era fácil conhecer uma mulher grávida. A barriguinha vai crescendo. E os sinais ali, as mulheres já conhecem umas às outras. Opa, você está diferente, você está grávida. E ela ficou quietinha em casa, para ninguém, não chamar a atenção de ninguém, por 5 meses. Mas havia uma grande alegria no seu interior. Deus ouviu, Deus tirou o meu opróbrio, Deus tirou a minha vergonha. Porque para uma mulher judia, ter filhos era a maior bênção que uma mulher casada podia ter. Gerar filhos. Assim como até hoje, a grande bênção do casamento é gerar filhos. Eu sei que há casais que não tiveram filhos, talvez nunca vão ter, mas nem por isso devem se sentir os mais infelizes. Podem adotar uma criança ou podem viver a sua vida de casado sendo bênção e sendo felizes. Mas os filhos são herança do Senhor. Os filhos são muito especiais, são bênçãos, o fruto do casamento, para que a família prossiga, continue. E Isabel então disse, Deus tirou a minha vergonha, Deus tirou o meu opróbrio, Deus me trouxe alegria, alegria de conceber. E conceber uma criança vinda de Deus, com um propósito naquela geração. Nossos filhos vêm com um propósito em nossa geração. Há um propósito de Deus, portanto, criar as crianças no caminho do Senhor, com a palavra do Senhor, para que eles cumpram o propósito de Deus nesta geração. Temos visto tantas crianças, adolescentes, jovens se desviando do caminho do Senhor porque não foram instruídos na palavra de Deus no seu lar, porque seus pais não tiveram a preocupação de ensinar, de firmar a sua fé naquilo que estão ensinando nas escolas, naquilo que estão falando nos filmes, nos desenhos, nos programas, e com as crianças e com os outros com quem se relacionam, fazendo tanta coisa errada. É preciso que os pais ensinem, preparem seus filhos. Nós vemos que Isabel ficou feliz demais e eles vão criar este menino como Deus falou que era para ser criado. João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Imagina um bebê cheio do Espírito Santo. Um menino que cresce cheio do Espírito Santo. Um adolescente, um jovem. Muitos creem que João Batista vai para o deserto, ficar ali com os essênios, que era um grupo de pessoas que estava triste com a situação no templo, com tanta confusão, com tanta distância da vontade de Deus. E vemos isto na história de Jesus, ali no que acontecia no templo. Jesus tem de pegar um chicote e limpar o templo do comércio e de outras coisas, de corrupção ali entre os sacerdotes. Mas nós vemos que Deus tirou o opróbrio, a vergonha de Isabel. Vamos ver aqui outros como Abraão e Sara. A impossibilidade de Abraão e Sara terem filhos está em Gênesis 17, 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Era impossível para Abraão e Sara serem pais. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. E Deus trouxe Isaque para o ventre de Sara com 90 anos, uma mulher estéril e que já estava mais do que estéril,
porque agora já estava na menopausa, já havia cessado a possibilidade de ter filhos, não tinha mais ovulação. E Deus então diz, é agora, é um milagre. Em Gênesis 18, de 12 a 15, nós lemos, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. É certo que riste. Nós vemos aqui que era impossível. Abraão riu. Como assim? Será que Deus não sabe que eu já tenho 100 anos? Como assim? Será que Deus não sabe que Sara já tem 90 anos? Impossível. Sara podia dizer, como assim? Será que os anjos que estão trazendo esta notícia não sabem que eu sou estéril e velha? Terei ainda prazer? Talvez você tenha lutado tanto para ter filhos, está lutando aí já tem 10 anos, 15 anos, mas não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Se Deus tem este propósito, o filho virá. Quem sabe hoje você recebe esta bênção de ser mãe, vocês recebam esta bênção de gerar para a glória de Deus, um milagre para o Senhor. Nós vamos ver a felicidade nos filhos, a felicidade com o nascimento de Isaque. Olha o que diz a palavra em Gênesis 21, de 1 a 7. Diz assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Que alegria quando nasce o menino, fruto de milagre, fruto da promessa e da palavra de Deus, fruto da fé de Abraão no Deus Criador, no Deus Altíssimo, no Deus Eterno. Quando nasce o menino, Deus escolheu o nome Isaque, que quer dizer riso, que quer dizer alegria. É tão importante que nossos filhos tragam alegria, alegria aos pais, alegria para a mãe, alegria para o pai. Filho não é estorvo, filho não é problema, filho não é cansaço. Há pouco tempo, conversando com uma irmã, ela me disse, pastora Ângela, eu sonhei tanto em ter um filho. Eu trabalhava como professora, tive muitos alunos, via as crianças e sonhava com nosso filho. E nosso filho nasceu. Ela disse o nome, parece que Davi, o nome do seu filho. Mas ela disse, meu filho é autista. E eu sofro muito, eu choro muito com isto. O que a senhora acha? Como eu devo orar? Como eu devo fazer? Eu disse para ela, olha, você pediu a Deus um filho e Deus te deu. Você amou a tantas crianças, seus aluninhos, crianças, filhos de outras famílias. Agora, este é o seu filho. Não importa se ele é autista, Deus vai te dar sabedoria e graça para amá-lo e para investir nele. Eu falei, você sabia que o Messi é autista?
é um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Não há problema nisso. O que Deus tem para o seu filho, Ele tem. Você deve amá-lo. Você deve saber que ele foi preparado, ele é resposta de Deus para você. Não pense, às vezes os pais fazem uma ideia de um filho e pensam, eu quero que meu filho seja assim, assim, assim. E às vezes vem diferente do que pensaram. Mas o que nós precisamos saber é que nossos filhos são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. Eu me lembro de ler o livro da Day Livens, ela contando, o título do livro era Meu Anjinho Desconhecido. Ela era uma atriz de Hollywood, lá do início do cinema, uma mulher crente. Esposa de Roy Rogers, que tinha um seriado na televisão muito bonito, falando de Deus e das coisas espirituais, como resolver os problemas em família. E ela teve uma filhinha. E a filhinha tinha síndrome de Down. E ela então, por causa desta filhinha, ela teve de parar com todas as suas atividades no cinema e se dedicar ao lar, e se dedicar à filhinha. E ela escreve o livro Meu Anjinho Desconhecido, dizendo que essa criança viveu apenas 7 anos, que essa criança foi a bênção de Deus para regular as coisas na vida dela e do esposo com relação a Deus. Muitas vezes, filhos ou problemas que os pais têm com filhos, é Deus chamando a atenção dos pais para se alinharem com Deus. Se alinharem com Deus. Deus demorou tanto tempo para dar para Abraão e Sara o seu filho Isaque. Mas aquele tempo que Deus demorou, Deus queria alinhar Abraão com a fé. Alinhar Abraão para ser o pai da fé. Mas ele não foi aprovado nesse tempo. Ele falhou. Sara também falhou. Sara pegou a sua escrava, Agar, e entregou a Abraão para que ele tivesse filhos, barriga de aluguel. Mas não era isso que Deus queria. E Ismael foi uma pedrinha no sapato para Sara e para Isaque. Até hoje, a guerra entre Isaque e Ismael, entre judeus e árabes. Mas nós sabemos o seguinte, que aquele período em que eles esperavam o filho, Abraão foi reprovado. Nasce o Isaque e Abraão vai ser aprovado como pai da fé quando ele tem de oferecer o seu filho a Deus. E ele vai, e ele sobe o monte. E quando ele se prepara para oferecer Isaque, Deus diz, basta, agora sei que temes a Deus. Agora, Abraão, você foi aprovado. Muitas vezes, através dos nossos filhos, podemos ser aprovados ou reprovados. Se somos reprovados, Deus vai nos dar mais chances. Mas que olhando para o seu filho, você possa chegar mais perto de Deus. Possa ser um melhor pai, melhor mãe e buscar mais o Senhor. Vamos ver outro caso aqui na Bíblia. Ana, olha o voto de Ana. 1 Samuel 1, de 9 a 11, nós lemos assim. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto. Ana casou com Eucana, era muito feliz, o marido a amava apaixonadamente, mas ela era estéril. Então Eucana arruma uma outra esposa, porque ele precisava de filhos, ele queria filhos. E assim era naquela época, podia ter mais de uma esposa. Não que Deus aprovasse.
E ele tem Penina. Penina tem vários filhos, 6 filhos. E Penina sempre, sabendo que Ana era mais amada, ela ficava espetando Ana o tempo todo. E então, Ana, ela vai ao templo, ela vai não era templo ainda era em Siló, era tenda. Ela vai ao sacerdote Eli e lhe diz, e ora ao Senhor, Senhor, me dê um filho varão. Se o Senhor me der, eu vou dá-lo a ti. Vou dá-lo para a tua obra, para o teu serviço. Ela sabia como estava um caos o sacerdócio em Israel. Ela sabia que os filhos do sacerdote Eli eram corruptos, eram adúlteros, eram abomináveis diante de Deus. E ela era de família sacerdotal. Então ela disse, eu vou te dar esse filho, ele será teu para a tua obra. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora olha a felicidade de Ana ao saber que Deus lhe concederia um filho. Quando ela recebe uma promessa, olha a felicidade dela. 1 Samuel 1, 17 e 18, lemos assim, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana volta feliz para casa, pois ela estava chorando, orando, ela não conseguia pronunciar as palavras, só os seus lábios moviam. O sacerdote olhou para ela e disse, menina, você está embriagada? Aparta de você esse vinho, para de beber. Ela disse, não, Senhor, não estou embriagada, não. Eu estou orando com amargura de alma. Eu estou chorando aqui, pedindo algo a Deus. E o sacerdote diz, vá em paz, e Deus conceda a sua petição. Era a palavra do sacerdote. Ela tomou aquela palavra e veio feliz. Aí já não chorava mais. Estava super feliz com a resposta de Deus. No verso 19 e 20 de 1 Samuel, capítulo 1, diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pediu. Ana, antes que acontecesse o que o sacerdote disse, ela tomou posse da bênção. E ela vai feliz, ela para de chorar e ela fica esperando Deus cumprir a promessa. Quem sabe você tem orado tanto por um filho? Pare de chorar, deixe Deus cumprir a promessa. Espere no Senhor. Ela concebeu e ela deu à luz um filho e lhe chamou Samuel, que quer dizer resposta de oração. Deus quer dar resposta às suas orações, quer trazer a felicidade, a alegria de um filho, mas cuide bem do seu filho. Mães, cuidem dos seus bebezinhos, não entregue às creches, cuide, amamente, embale no seu colo para dormir, faça tudo para que essa criança esteja protegida, guardada pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Orar pelos filhos, orar pela família. Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo. Ore dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu apresento a Ti a minha família, a minha casa, a minha descendência. Senhor, Te entrego a nossa família. Dá-me sabedoria para guiar nossos filhos nos Teus caminhos. Dá-me a Tua graça para abençoá-los e para cuidar. Senhor, aqueles que estão buscando de Ti um filho, ouve a sua oração, responde
e dá-lhes a alegria, a felicidade de um filho, mas um filho para ser cuidado, amado, ensinado nos caminhos do Senhor. A Ti seja toda a glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Ore, ore sempre. Deus ouve a oração e se agrada da nossa fé. Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.